Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aí ligados à parte de mecanismo, né? Hoje a gente vai estar falando sobre momento de giro, né, em acionamentos por engrenagem, né? Resumindo, momento de giro está ligado ao torque, né? Então a gente vai estar falando aí sobre torque aplicados a sistemas de engrenamento, né? A gente já teve alguns vídeos, né, falando sobre isso, mas a gente vai fazer aí a gente vai fazer 5 vídeos, né? Falando o máximo possível sobre esse aspecto, né, ligado aí ao sistema de transmissão por engrenagem. Bom, antes de iniciar, né, falando sobre essa questão do torque, né, momento de giro, vamos verificar aqui alguns pontos importantes. Né? Aqui a gente tem uma imagem, né, representando duas engrenagens, né, engrenagens com os mesmos aspectos, né, ou seja, levando em consideração mesmo número de dentes, né, representado aí pela letra Z, e o mesmo, obviamente, o mesmo diâmetro primitivo, né, diâmetro primitivo, e também o mesmo modo. Né? Então a gente tem duas engrenagens iguais. A gente está falando sobre isso por causa, né, de uma pergunta que um aluno fez uma vez que eu achei bem interessante. Né? Quando a engrenagem lá entra em funcionamento, né, que ela entra em funcionamento, a gente vai ter alguns aspectos ligados à transmissão. Né? E um desses aspectos importantes é referente à força tangencial, né, que é a força que se dá exatamente aqui nesse ponto, né, ligado ao diâmetro primitivo, né, que a gente vai estar falando sobre essa força tangencial mais para frente aí nessa sequência desses cinco vídeos. E um aspecto importante está ligado a essa questão da proporção na relação de transmissão por engrenagem. Né? O que o aluno tinha comentado foi o seguinte, pelo menos era o que ele achava. Né? Quanto mais engrenagens tivesse um sistema, maior o aumento do torque. Né? Isso pode ser verdade, né? Desde que se leve em consideração uma regra, né? Uma regra de aspecto mecânico. Né? Ou seja, para você ter esse aumento de torque, teoricamente você tem que ter o aumento da alavanca. Né? E aí esse é o ponto importante. Quando a gente, exemplo, tem duas engrenagens iguais, né? E a gente tem exemplo, vamos supor que essa aqui seja engrenagem motora e essa aqui seja engrenagem movida. Né? E como a gente falou, as duas têm os mesmos aspectos, né, geométricos. Né? Nesse caso, né, a gente vai ter aí uma relação de torque igual. Né? Ou seja, o torque que a engrenagem motora está recebendo proveniente, né, supondo que ela esteja acoplada ao motor, né, o torque que ela está recebendo ali de giro, né, e a força, obviamente, que ela vai estar aplicando, vai ser igual lá na movida. Né, porque essa questão da alavanca, né, desse braço, ele vai ser igual, né, ao mesmo dimensionamento. Então não tem como ter o aumento do torque. Né, nesse caso, a distância ela vai ser a mesma, né? A mesma relação ali de distância. Né? Então não tem o aumento do torque. O que pode ocorrer, né, se você tiver várias engrenagens com o mesmo diâmetro, né, inclusive é um mecanismo que teoricamente não faz tanto sentido, a não ser que você queira ter uma inversão de sentido de rotação, mas o que pode ocorrer nesse caso é a perda de eficiência ligada a aspectos de folga, vibração, temperatura, enfim. Mas relacionado ao mecanismo, né, em si, fisicamente não tem por que ter aumento de torque. Isso levando em consideração engrenagens iguais, né, mesmo diâmetro primitivo, mesmo número de dentes, mesmo modo. Né, então não teria como ter essa mudança. Obviamente, se você tiver uma relação inversa, né, o contrário também é válido. Né? Como assim? Se você tiver uma engrenagem, deixa eu apagar aqui, se você tiver uma engrenagem com diâmetro, a engrenagem motora com diâmetro menor, transmitindo o movimento para a engrenagem maior, nesse caso aqui você vai ter o aumento do torque. Né? Você vai ter o aumento do torque. A alavanca dessa engrenagem maior, né, ela vai te dar uma relação de distância, né, a gente teria que essa distância aqui maior, então consequentemente você teria aí um aumento do torque. Né. Se você tivesse ao contrário, né, você também poderia ter essa questão da diminuição do torque e vice-versa. Né. Essa questão do torque ela tem uma aplicação muito importante para a eficiência dos mecanismos. Né. Motores que trabalham, né, com esforço, né, elevado,
né, às vezes acaba tendo um consumo muito alto, né, acaba tendo variação ali de corrente, enfim, né, sem contar que pode ocorrer também problema e falha tanto no mecanismo de acionamento, né, como no próprio motor também. Então é importante essa análise, né, de característica dessas dimensões. Por isso se faz necessário ter essa análise, né, referente ao torque, né, e não só o torque, como outras características também ligadas aí às engrenagens. Né. Então, só para iniciar, né, essa característica, né, antes de finalizar esse vídeo, um detalhe importante, né, só para fechar essa questão do conceito de engrenagem motora e engrenagem movida, né, tem muita gente que pensa que a engrenagem motora é aquela que está ligada ali diretamente ao motor, né, e é também, né? Né? O que é que eu estou querendo falar? Né? Quando a gente fala de engrenagem motora, a gente está falando da engrenagem que está realizando o acionamento, né? Que está tendo ali o impulsionamento, né? Para gerar um impulsionamento na engrenagem movida. Né? Então, em um sistema, né? Eu posso até ter um sistema, exemplo, um sistema de redução, onde eu vou ter a primeira engrenagem ali ligada ao motor, né? Como a engrenagem, chamar ela de engrenagem motora. Né? Mas a partir do momento que ela transmite movimento para a segunda engrenagem, que é a movida, e a movida vai transmitir o movimento para uma terceira engrenagem, essa terceira engrenagem ela passa a ser a movida, né? Passa a ser a movida, enquanto essa engrenagem menor ela passa a ser a motora, né? Ou seja, força motriz ligada ao acionamento, né? Justamente ao impulsionamento dos dentes da engrenagem. Tá bom? É isso, a gente vai estar dando continuidade aí a esses vídeos falando aí sobre torque. Valeu!